Ora vivam, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso programa. Hoje vamos apresentar aqui uma receita, assim, com certo grau de dificuldade, mas vão ver que depois de tentarem não vai ser difícil, que são os pastéis do convento de Alcobaça. Uma receita conventual, já um pouquinho antiga, mas que nas boas casas ainda se pratica. Temos então 250 gramas de açúcar. Eu já vou explicar as voltas que o açúcar leva. Depois temos aqui 125 gramas de grão cozido. Este grão é demolhado de véspera no dia seguinte. Antes de ser cozido, deve ser esfregado e passado por várias águas, limpo todas as peles e depois é pôr a cozer. E depois de cozido é escorrido e feito em puré no passador de legumes. Depois temos aqui 125 gramas de amêndoa e temos aqui 5 gemas e temos aqui 75 gramas de manteiga ou margarina. Temos aqui óleo para fritar e, portanto, o açúcar. Primeiro, vamos tirar aqui o açúcar em ponto de espadana ou ponto alto, como muita gente também diz. Já misturamos o açúcar, portanto, 250 gramas de açúcar pode levar 1 decilitro de água aproximadamente. Ele vai ferver, vai passar por todos os pontos, inclusive vai chegar ao ponto de pérola e depois, quando deixar ferver um pouquinho, eu depois vou repetir novamente aqui os ingredientes todos. Cá está, o ponto de pérola é este, e depois, quando levantarem a colher e deixar assim um fio grosso, é sinal que está no ponto de espadana. Ora bom, estando no ponto de espadana, então fazemos o seguinte, vamos reduzi-lo um pouquinho e vamos deitar a amêndoa moída não tem dificuldade em moer a amêndoa, pode moer com o triturador. Vamos deitar o grão, puré de grão, aquele puré que eu falei, portanto, das 125 gramas de grão pesado em cru. Vamos puxar um pouquinho para fora do lume e vamos mexer com o açúcar. Assim, volta aqui ao lume, a ferver. Ora, deixaríamos arrefecer um pouquinho e deitávamos as gemas. Eu vou deitar muito devagarinho, senão saem ovos mexidos. E temos aqui o doce. Deixar ferver. Agora ele ferve até engrossar. Supondo, por qualquer motivo, enganaram-se no ponto de açúcar e ao mexer para engrossar, ele continua a ficar um pouco mole, não há problema, deitam-lhe um pouquinho de pão ralado, mas não é daquele pão ralado queimado, é daquele pão ralado mais branquinho, para não levar o paladar do pão queimado. Vão mexendo, sempre a raspar no fundo, de preferência num tachinho de fundo não aderente, hein? E um tacho com pé. Mexendo sempre para não pegar muito, para não fazer borbotos. E eu tenho aqui o doce já feito e frio. Ele depois de frio fica assim mais ou menos como isto depois de frio, ganha mais goma, mais elasticidade e fica assim como vem aqui. Mexer aqui mais um pouquinho. Só em último caso, se virem que fica muito mole, é que lhe deita um pouquinho de pão ralado, mas como é que seja pão ralado branco? E em pouca quantidade, hein? Porque mexem sempre a ferver e ele vai atingir. Temos aqui então 250 gramas de açúcar com 1 decilitro de água a ferver até o ponto de espadana. Não se esqueçam, quando põem o açúcar a ferver, num tachinho, não se esqueçam de pôr uma tampinha, para ele não ganhar, como expliquei várias vezes, para não ganhar aqueles cristais de açúcar em volta. Hein? Só depois é que tiram a tampa, com o vapor que circula lá dentro e ele evita aqueles cristais. E para atingir o ponto de espadana, como eu expliquei, é quando levantam a colher de pau no ar e ele larga aquele fio grosso já para baixo. Ora, como vem, aqui está. Portanto, eu repito, para o recheio são 250 gramas de açúcar, cerca de 1 decilitro de água, ponto de espadana, 125 gramas de grão de bico pesado em cru, 125 gramas de miolo de amêndoa e 75 gramas de manteiga, que entram agora no fim, aqui, para desfazer. A manteiga é muito importante neste doce, como veem ele aqui ao lado, já está a ficar assim. Agora, vamos aqui arrumar estas coisinhas todas para o lado.
Ora, o açúcar não cheguei a utilizar, utilizei, já tinha ali outro. Raspar sempre com a colherzinha de pau em volta. Se for um tacho com esquina no fundo, raspar nas esquinas para não pegarem. Assim, este doce fica muito bom. Depois temos aqui óleo a aquecer e temos aqui açúcar. Em Alcobaça usa-se só açúcar. Eu pus um pouquinho de canela porque há também quem use canela. E entretanto, pronto, aí está. Como veem, o doce está pronto, que é o doce do recheio. Eu vou diminuir o lume e vou passar para aqui o óleo quente para fritar. Depois, isto é feito em massa tenra. A massa tenra, tomem nota, em média é meio quilo de farinha, 125 de manteiga e 125 de banha. Sal, pouquinho de sal, fino, e um pouquinho de água. Água conforme for preciso. Amassam tudo junto, é só amassar. E depois a massa, quanto mais a bater em cima da mesa, melhor, está bem? Portanto, não leva açúcar, leva só farinha, manteiga, banha, água e um pouquinho de sal. Deixam-no repousar, talvez embrulhada num pano ou num papel celofane. Assim, e depois um pouquinho de farinha, tiram uma porção de massa, como queiram, e estendem com o rolo. Ao utilizarem o rolo das massas em casa, evitem os dedos, porque a massa aqui ainda está pequenina, mas quando ela, se for uma quantidade boa, uma porção boa de massa, há sempre o perigo de com as unhas ferir a massa, não é? E onde reparar que eu estou a utilizar um rolo sem mãos, propositadamente cortei-lhe aqui as pegas, para poder trabalhar assim mais à vontade. Eu tenho aqui a farinha como uma salvaguarda, porque esta massa, sendo bem feita, não se pega. Tem é que ser muito sovada, bastante batida. Aqui está, fininha, muito fininha. Descola-se. Depois, com um corta-bolachas ou com um cortador qualquer que tenham em casa, eu não vou dizer aquele recurso ou por outra, posso referir, mas tenham muito cuidado. Podem utilizar uma tigela, mas cuidado, que ela pode se partir. Cortam assim rodelinhas. Tiram-lhe a massa. Esta massa depois vai ser amassada novamente e estendida novamente. Depois tiram assim. Pequenas quantidades, com uma colher de chá. Eu acho que isto, apesar de tudo, apesar dos meus receios, não tem aquela dificuldade que eu estava a referir ao princípio. O facto de eu utilizar um corta-bolachas, um corta-massas, como se diz profissionalmente, frisado, não precisam de pintar por dentro, basta apertarem a massa em volta. Podem fazer de qualquer tamanho, maiores ou mais pequenos que estes. A massa tenra, também conhecida pelo nome de massa de fritar, ou massa de pastéis, esta massa tenra não tem nada a ver com os famosos pastéis
de massa tenra de Lisboa. Depois, aqui, tem aqui o doce. Estão a ver? Ótimo, não é? Óleo bem quente. Eu já tenho ali mais pastéis fritos. Fiz adiantadamente. Eu espero que tenham compreendido bem. Esta receita, que é muito simples, que eu mais uma vez vou repetir, que é 250 gramas de açúcar, em pontos para dar na com 1 litro de água, com 1 litro de água aproximadamente, 125 gramas de grão de bico pesado em cru, demolhado, no dia seguinte esfrega-se em água e tira-se-lhe a pele e coze-se, 125 gramas de amêndoa moída. Entra tudo dentro, 75 gramas de manteiga, que entram quase no fim, e 5 gemas. É claro, se a massa fosse maior que o recheio, eles até enfolavam. Neste caso, não chegam a enfolar. Eu, conforme referi, já tenho aqui uma bandejinha com mais pastéis do Mosteiro de Alcobaça. À saída da fritura, são passados por açúcar. A receita original manda passar só por açúcar. Mas como há quem faça também com canela, eu aproveitei. Alcobaça é uma terra de uma gastronomia rica e variada, tanto na parte de salgados, na parte de cozinha, como no que toca a doçaria. Iremos referindo a pouco e pouco. Assim, quando eles saem ainda úmidos do lume, e aqui temos, não vou ter dificuldade nenhuma em fazer isto, com certeza, que é muito simples. Aqui está. Aproveito para me despedir, desejando que tudo lhes corra bem, que tenham o maior sucesso com as vossas receitas e até o próximo programa.